Vamos lá. A gente saiu do Pentateuco, tá? Quem ainda não entregou o trabalho, por favor, entregue, tá? O resumo do Pentateuco. E agora a gente vai entrar nos livros históricos, tá? Do Pentateuco, na história dos Hebreus, a gente consegue pegar, como eu falei, desde a criação ali até a parte que o povo está em direção, entrando na Terra Prometida, tá? Então a gente pega esse período de tempo aí, na história dos Hebreus. Agora, nesse livro histórico, a gente vai pegar o livro de Josué, o livro de Juízes, o livro de Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º a Reis, 1º e 2º a Crônicas. A gente vai pegar todo aquele período até a período Pérsia, se eu não me engano ali, tá bom? Então a gente vai pegar desde o período teocrático, passar pelo período da monarquia, na divisão dos reinos, até chegar ali no período pós-babilônico. Ok? Tranquilo? Então a gente vai pegar esse período aí que nós chamamos de livros históricos, tá? O primeiro livro histórico que a gente tem é o livro de Josué, tá? Da tribo de Benjamim, o nome de Josué era Oséias, que em hebraico significa salvação. Seu nome foi trocado para Josué conforme Números 13 e 16 e Deuteronômio 32, 44. Josué era filho de Num e foi sucessor de Moisés e é protagonista do livro que recebe o seu nome. Você lembra de Josué na história dos Hebreus? Josué é aquele que Moisés vai conduzindo o povo desde a saída do Egito, atravessando o deserto, e quando vai pisar na terra prometida ali quase, Moisés morre, e então Josué se levanta agora como líder desse povo ali, pegando esse período de liderança, né, que é de Moisés e Josué, antes de entrar no período teocrático, tá? A tradição judaica entende que foi o próprio Josué quem escreveu o livro, com exceção do final do capítulo 24, tá? Que fala sobre a sua morte, quando tinha 110 anos. Após escrever o último capítulo de Deuteronômio, Josué permaneceu escrevendo sobre a conquista dos israelitas da Terra Prometida. Alguns entendem que Josué não é o autor do livro. O conteúdo desse livro é que Moisés morre e a liderança é passada a Josué. Podemos aprender em Josué que Deus vela pela sua palavra para cumprir, pois neste livro a nação de Israel toma posse da terra de Canaã, conforme prometido por Deus. O fato triste é que a nação não expulsou todos os moradores e alguns serviram de laço para que o povo de Israel pecasse contra Deus praticando atos pagãos, né? Havia uma ordem ali, uma ordenança de Deus expulsar esse povo da terra prometida, não expulsaram, deixaram ali permanecer, e a gente vai ver, entrar depois aí no livro de Juízes, onde a gente vê o povo toda hora pecando lá e sendo oprimido por esses povos que eles eram para ter colocado para fora e não colocaram. Josué e o Novo Testamento. Josué é um tipo de Cristo, a começar pelo nome. Josué, que em hebraico significa Yeshua. É o equivalente em hebraico para o nome Jesus, no grego, no Novo Testamento. O ato de Josué introduzir o Novo Testamento, o povo de Israel, o ato de Josué introduzir o povo de Israel em Canaã prefigura a obra de Jesus. Assim como Josué conquistou a terra, vencendo os inimigos, Jesus também conquistará as nações no final dos tempos. A obra da redenção de Cristo na cruz é ilustrada pelo fio de escarlate da janela de Raabe. Lembra? Janela de Raabe, a prostituta ali, que coloca ali e tal. Beleza? Então Josué, o que a gente pode resumir em Josué é a conquista da terra prometida ali, naquele período que o povo hebreus ali vão sair do deserto e vão conquistar a terra de Canaã ali, a terra prometida que Deus entrega para eles. Após o livro de Josué, como livro histórico, a gente tem um livro de Juízes, tá? E o livro de Juízes é esse período interbíblico, né? Período interbíblico, ó, nada a ver. Período teocrático, né? Onde Deus sempre vai estar levantando juízes, porque o povo está pecando, o povo está falhando, o povo está errando contra Deus, e Deus vai levantando libertadores. Até Josué, a gente tem uma liderança estabelecida, que é Moisés, Josué, liderando todo esse povo ali, né, juntamente com anciãos e por aí vai. Em Juízes, a gente já não tem uma liderança bem estabelecida, tá? Em Juízes agora, a gente tem todo momento Deus levantando alguém. Por isso esse nome, Juízes, libertador.
Deus levantando alguém para libertar o povo mediante uma circunstância e uma situação que está acontecendo, que é o período da monarquia, onde todos os povos já possuem reis, mas Israel ali, ele não possui nenhum rei, ele possui apenas, o rei é Deus na vida deles, eles entendem isso e Deus vai levantando pessoas específicas para libertar esse povo. Dentro desse livro de Juízes, a gente vai ter vários autores, e é legal a gente ver que a gente vai aprender. Por exemplo, a gente tem Gideão, a gente tem Jefté, a gente tem a história da Débora, a gente tem... Mas quais juízes aí? Começa com Samuel, Antoniel também. Qual? Sansão também. Então, todos esses personagens eles estão nesse período aí de juízo. Então, é bom dar uma lida nele para vocês enxergarem, entender quem foram, a importância que tiveram para aquele tempo, para aquele momento, como que isso aponta, de alguma forma, para Cristo, tá? O livro de Juízes abrange o período da morte de Josué até a implantação do sistema monárquico, com a coroação de Saul, tá? Seu nome em hebraico é Shoftef, né? Na Septuaginta, Critai. Os dois, no entanto, significam juízes. Na época não havia uma liderança única entre o povo de Israel. Autoria. Alguns acreditam que o livro seja anônimo, porém a tradição judaica confere sua autoria a Samuel, o último juiz de Israel, levando-se em consideração da grande preocupação de Samuel com o estado espiritual de Israel. Provavelmente tenha sido ele quem escrevera o livro. Tá? Esse livro relata o governo de 13 juízes sobre Israel. Os israelitas sempre desobedeciam a Deus e caíam nas mãos de países opressores. Esses juízes foram constituídos por Deus para livrar o povo da opressão. Aí aqui a gente tem os juízes, tá? De Israel aí, de acordo com essa apostila. Você vai ver que existem outros que colocam outros juízes também juntos aí nesse período, mas esses aqui são os mais conhecidos, né? Que é Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tola, Jair, Jefté, Ibsã, Eloi, Abidom, Sansão e ali o fim, Samuel. Ok? Então esses são os líderes que foram levantados para isso. Muitos desses juízes aqui, eles foram levantados no mesmo período, tá? Ali para livrar o povo. Então, tipo assim, o povo ali tem esse problema ali e é levantado, mesmo no mesmo período ali, esses juízes para libertar o povo aí dessa escravidão, toda vez que o povo peca e erra contra Deus, tá? Os juízes e o Novo Testamento. Os juízes que Deus sempre levantava para libertar o povo da opressão imposta pelos inimigos prefiguram Jesus. O nosso Deus é o juiz, é o justo juiz, tá? É o momento ali que Jesus ele é colocado como esse libertador. Mesmo mediante nossos erros, nossos pecados, nós clamamos a Deus e Deus envia Jesus para que Jesus possa libertar nós dos nossos pecados, nossos erros aí. Depois do livro dos Juízes, a gente entra no período de Ruth, tá? A gente está aqui no livro dos históricos, tá bom? Josué, Juízes e agora o livro de Ruth, tá? O livro de Ruth faz parte dos rolos chamados, nome estranho aqui, Megilot, ou seja, 5 rolos, são os livros lidos durante a festividade judaica. O de Ruth é lido na festa de Pentecostes. Sua história remonta à época dos juízes. Ruth e Esther são os únicos livros bíblicos que levam o nome de mulheres. Seu autor é desconhecido, pelo que podemos entender, Ruth foi escrito muito depois da coroação do rei Davi, pois no final do livro encontra-se a genealogia desse rei. Ou seja, a obra fala de Davi. A tradição judaica atribui também esse livro a Samuel como autor, tá? O conteúdo, ele trata-se da história de uma família da época de juízes de Israel, período em que era de grande fome em Belém. Por isso, Noemi, juntamente com sua família, vai morar em Moabe. Ruth casa-se com o filho de Noemi, vindo este a falecer algum tempo depois. Não obstante Ruth ser moabita, ela, porém, é abençoada por Deus. Quando Noemi resolveu voltar à sua terra de origem, Ruth retornou com ela em Israel.
Ruth conhece Boaz, o parente mais próximo de Noemi. Boaz era um homem rico e possível resgatador, de acordo com a lei do leribato. Ruth e Boaz acabam casando, né? E Ruth, por meio dessa união, torna-se bisavó de Davi. A mãe de Obed, avó de Davi, e avó de Jessé, seu pai. Devido ao fato de ser um parente remidor, que promoveu a restauração de Ruth, Boaz é um tipo de Cristo. Por esse motivo, Ruth foi incluída na linhagem do Messias. Ruth podia ser considerada como uma jovem pagã, mas foi alcançada pela graça de Deus. Assim também era a nossa condição. Antes de sermos alcançados pelo grande amor de Deus, por meio de Jesus Cristo, o nosso parente remidor. Então, ou seja, você vai vendo que cada livro ele tem Cristo no meio deles. Ou seja, todo livro ele vai apontar para Cristo, em todo momento. Então, o autor dessa apostila aqui, o interessante é que ele sempre coloca isso. Coloca como que esse livro ele se encaixa na realidade de Cristo. Pergunta, toma o microfone aqui para você perguntar. Bom dia. Aqui, Ah. uma dúvida para mim. Aqui, no período de Juízes, o povo está ali, terra prometida, nas tribos, bem ajustado. Porém, nesse período não tem um rei. Então, não tem ali uma organização militar, não tem uma organização, nada. Aí estão sofrendo opressões de outros povos, né? Quando eles pecam, Deus deixa eles sofrer opressão de outros povos, são diversas opressões. Juízes são levantados. Aqui, juízes têm poder de sumo sacerdote, poder militar para juntar pessoas e lutar ali. Isso eu não consigo enxergar, entende? Então, vamos lá. O que eles fazem ali para liberar o povo da opressão? Nesse período, não tem uma definição bem estabelecida, a não ser aquela que a organização que Moisés já tinha trazido para o povo e Josué já tinha trazido para o povo. Então, há uma organização, sim, né, entre as tribos, que são governadas praticamente pelos anciãos, ali nesse período, entende? Embora não tenha um rei, não tenha um líder específico, mas tem uns anciãos que estão ali, os mais velhos ali, os pais da nação que estão organizando todas as coisas ali. O juiz, quando ele é levantado, ele tem meio que esse poder militar mesmo, de guerra, vamos colocar assim, né? Exceto Samuel. Samuel, ele tem o chamado profético, de rei e sacerdotal, vamos colocar assim. Há essas três atribuições ali a Samuel, o único. O restante é mais como líder militar mesmo, libertador entre o povo, até Débora. A gente vai ver Sansão dessa forma. A gente vai ver Gideões, por exemplo, que vai com ele mais de, quantos que é? 32.500 soldados, e Deus ali pega e vai separando o povo. No fim, ele chega só com 300 soldados ali para libertar, tal. Então, tem esse poder meio que mais militar, de libertador mesmo, ser aquele cara que chega e luta, mas não estabelece um novo reinado, vamos colocar assim, né? Interessante. Dentro dessas tribos. Comecei, não sei se vocês estão sabendo, comecei a assistir uma série que está falando bem essa parte aqui, Casa de Davi. Casa de Davi, né? Poxa, maneiraço mesmo. Samuel para Davi, transição. Essa transição. Então há uma organização, entendeu? Mas a organização aqui tá das tribos, né? Com os anciãos, tal, tudo, mais essa organização mesmo ali entre o povo. É aquilo. Os exércitos existiam, o povo estava indignado, o povo estava chateado, o povo queria sair daquela situação, mas não havia ninguém que assumisse a responsabilidade e falasse, estou aqui. Porque na série, por exemplo, né, tá retratando aquela guerra ali antes. Davi tem a partezinha daquela guerra ali que Davi ali contra o gigante. E você vê eles lutando ali até com armas de agricultura. Sim. O povo era muito camponês. Eles estavam lá pra guerra, eles iam
meio que extinto. Aham. Sim. Até naquela guerra ali fala que perdeu 5.000 anos e tal. Aham. Sim. Eles não tinham uma organização militar. Sim. É mais ou menos. Ele já tem Saul como rei, então ele tá ali, né? Sim. Ali naquele período já tem uma organização. Né? Com Saul como rei já tem uma organização. Na verdade, essa organização sempre existiu desde Moisés. Né? Moisés ele organiza esse povo, tal, as tribos, tudo certinho. Moisés faz essa organização com o povo, tudo certinho ali. Tá? A organização que a gente tem do povo de Israel, o povo dos hebreus, é dessa época, desse período. Agora, depois disso, não tem alguém que... Depois da morte de Josué, não tem ninguém que, tipo assim, cara, tô aqui. Né? Sou o cara, deixa comigo que eu resolvo. A gente vê, por exemplo, no Brasil, a gente vê, por exemplo, pessoas indignadas, pessoas chateadas, pessoas doidas para levantar alguém que vai vir, vai libertar o povo e tal, né? Aí veio o Bolsonaro lutando contra a esquerda e ele levanta lá e tipo assim, cara, aquele cara, ele tem um poder enorme na mão. Porque se ele falar para o Brasil criar uma guerra civil, o Brasil cria uma guerra civil. É um monte de gente inconformada com a situação, esperando alguém que vai ser peitudo ali para assumir a responsabilidade. Entende? Quando ele assumir essa responsabilidade, estou aqui, vamos fazer, vamos não sei o que lá, igual as manifestações, ele fala, se numa manifestação dessa, ele fala para o povo o seguinte, fala, ó, a gente vai agora lá na Suprema Corte, vai acontecer isso, meu irmão, o povo vai. Entende? O povo está na esperança de levantar alguém que vai assumir a bronca. Mais ou menos o povo de Israel. Tem essa organização, tem tudo, mas quem que vai assumir a bronca? Quem que vai ser o peitudo? Chegar lá e falar assim, tô aqui, bora. Então esse juiz meio que isso, eram os caras que levantavam como peitudo mesmo na situação, falavam, estamos aqui, vamos enfrentar essa guerra aí, pronto, acabou-se. Mais ou menos isso contextualizando, entendeu? O tempo nosso. Então quando levantava esse juiz, meu irmão, já era. Tá? Então agora, depois que a gente sai desse livro de Ruth, a gente tem outro livro histórico, que é o 1º e 2 Samuel, que já é o período de juízo e o período também entrando no período do reinado, entrando no período já da monarquia, tá? Na Bíblia hebraica, os livros de 1º e 2 Samuel formam um só livro, por meio dos quais observamos a ação do grande líder em Israel, chamado Samuel. Seu nome significa ouvido por Deus. Tais obras nos informam a respeito da transferência do sistema governado por juízes para o sistema da monarquia. Lembra aquele período dos hebreus ali, que a gente pega o período? A gente sai do período de liderança, que é Moisés e Josué, entra no período teocrático, que aí a gente tem nesse período teocrático os livros escritos Juízes e Ruth, e agora em 1º e 2 Samuel essa transição do teocrático, Juízes, para o período da monarquia. Tá? Isso é importante ser uma matéria, vamos colocar um pouquinho meio chatinha, né? Porque vai falando de livros. O importante daqui é você encaixar ele com o livro da história dos hebreus. Porque depois você vai, qualquer história que falar, você vai saber, opa, tá assim, esse período dos hebreus está em tal livro da Bíblia, ó, esse período dos hebreus está em tal momento, olha, eu sei o que está acontecendo nesse período aí. Tá? Então, 1º e 2 Samuel é o período que você acha da transição do teocrático para a monarquia. Tá? Seu nome significa ouvido por Deus. Tais obras nos informam a respeito da transferência do sistema governado por juiz para o sistema da monarquia. Muitos acham que Samuel é o autor do 1º livro, tendo escrito os primeiros 24 capítulos. Provavelmente, Natan e Gad escreveram o final, bem como o 2º livro, conforme relatado em 1 Crônicas 29:29. Samuel não foi o autor da obra completa, devido ao fato de ele ter falecido antes de ocorrerem alguns acontecimentos registrados no livro. Termina o período de juízes, né, o conteúdo, termina o período de juízes e segue a história da unificação política de Israel. A história do reino de Israel começa com Samuel, que ungiu os 2 primeiros reis da nação. O livro aborda o reinado de Saul e Davi, e também assinala que da linhagem de Davi viria o Messias, que traria a redenção de Israel e de toda a humanidade. O 1º livro termina com o relato da morte de Saul. Então a gente tem o 1º livro de Samuel, fim do reinado ali de Saul, o 2º livro falando sobre Davi. Tá? O 2º livro fala sobre o reinado de Davi,
que bem jovem ainda fora ungido rei por Samuel. Por meio dessa obra, podemos analisar o conflito dentro do lar de Davi e aprendermos como agir para que o mesmo não aconteça conosco. Então, esse livro vai relatar bastante histórias de Saul, no momento ali que Saul ali tem o Jonas, o seu filho, como ele persegue Saul, como que Saul persegue Davi, como depois Davi é levantado como rei, os problemas na casa de Davi, o pecado dele, tudo mais, você vai encontrar nesses 2 livros aí, tá? No Novo Testamento temos o cumprimento da profecia de que Jesus viria da descendência de Davi. O reinado de Davi é uma prefiguração do reinado messiânico de Cristo. Jerusalém é estabelecido como cidade santa e os judeus recebem a promessa profética de um reino eterno, tá? Então, resume mais ou menos nisso aí. O primeiro e segundo Reis, aí eles já vão começar a entrar todo aquele período de reis ali na divisão do reino, tá? Pegando também a história de Salomão. Então, o período da divisão dos reinos, a gente tem em primeiro e segundo Reis. Vai tratar, o nome já especifica bem o que o livro trata, reis. Não vai pegar história de Jeroboão, Roboão e por aí vai. Se você pegar uma Bíblia de ordem cronológica, é maneira que ela vai ter essa divisão ali dentro dela ali, vai ter um período que ela vai pegar só a história do povo de Israel, né, do reino de norte, e a outra parte ela vai pegar só o reino sul, a história do reino sul. Por que é importante saber isso? Porque quando a gente entrar nos profetas maiores, profetas menores, a gente vai ver que eles profetizaram uns para o reino norte e outros para o reino sul. Entende? Lembra da divisão da história dos Hebreus? Então é isso. Na Septuaginta, o livro foi dividido em 2 e chamado de Livros dos Reinos. Porém, no canão judaico consiste apenas um livro. A Vulgata Latina chamou-os de terceiro e quarto livro dos reis. No canão judaico, primeiro e segunda reis são denominados de um nome estranho lá, que quer dizer e o rei, ou Meleque, palavras com que se inicia o primeiro livro de reis, tá? A autoria é atribuída ao profeta Jeremias, mas a parte final foi escrita quando Jeremias já havia falecido. Por isso, deduzimos que seu autor é desconhecido. Os 2 livros, primeiro e segunda Reis, abrangem a história do povo de Israel desde a morte de Davi até o cativeiro babilônico. Olha só o período que ele pega. Então, ele vai pegar o período aí de Salomão como rei, a divisão dos reinos, reino norte, reino sul, Jeroboão e Roboão, os reis sendo levantados, o império assírio, né, assumindo ali, pegando o povo de Israel ali, do reino norte, até o cativeiro babilônico, que é quando o Nabucodonosor ali, vai ali, pega aquele povo, leva eles cativos para a Babilônia e por aí vai. Então, esses livros pegam esse período todo, tá? Elias e Eliseu prefiguram 2 figuras importantes, tá? Do Novo Testamento. Elias, por que ele está colocando Elias e Eliseu? Se você for ver nesse livro de Reis, são os profetas que mais agem ali dentro desse período. Então, eu quero sobre o profeta Elias, lá em 1 Reis, por exemplo, 16, capítulo 16, a partir do capítulo 16, já começa a história de Elias, quando ele está se levantando contra o rei que está prefigurando naquele momento, é Acabe, né, que é casado com Jezabel. Então, ele está esse período aí do reino. Então, o profeta Elias e também, no 2 Reis, o profeta Eliseu aparece muito também, profetizando e falando, os profetas que estão ativos nesse reinado. Então, a ligação de reis com o Novo Testamento Elias e Eliseu prefiguram 2 figuras importantes do Novo Testamento. Elias é o tipo de João Batista e Eliseu tipifica Jesus. Tanto João como Elias foram ungidos pelo Espírito no Rio Jordão. Jesus declarou em Mateus 12:42 que a grandeza do seu reino ultrapassa a glória e o esplendor de Salomão do seu reinado. Esses livros apresentam Jesus como o novo rei ali estabelecido, tá? Eu achei que Elias e Eliseu entravam como libertador também. Como juízes? Não. Não no período temporário, Aham. como
meio que eles entravam como juízes. eles meio que Elias e Eliseu, eles não entraram para libertar o povo de uma opressão de outros povos. Por isso que eles não entram como libertador. Eles entraram para libertar eles deles mesmos. Consegue compreender? Porque, tipo assim, o que está acontecendo aqui no período de Elias? Acabe, ele assume o reino, certo? Ele é do povo de Israel, assume o reino, só que ele vai fazer aquilo que é contrário ao Senhor. O que ele vai fazer? Casar com uma mulher que não é do reino, que participa, que é da linhagem do povo. Então, aquela mulher, Jezabel, ela vem para dentro do reino de Israel e ela vai trazer juntamente com ela os profetas de Baal e os profetas da deusa Ácera, que são sustentados pelo reino. E nesse período aqui, o povo não dá em dúvida a respeito de, tipo assim, pensa comigo. Tem gente que acredita na existência de Deus, mas não acredita em Jesus, ou acredita em santo, acredita em outras coisas, né? Uma briga aqui. Aqui a briga está aqui em cima, porque eles não sabem quem é o Deus verdadeiro, se é Yahvé ou se é Baal. Qual Deus que é de fato ali, o Deus ali que reina ali sobre eles. Então, eles estão nessa dúvida. E a briga aqui de Eliseu é mostrar para o próprio povo de Israel, o povo ali escolhido, separado por Deus, que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é o Deus verdadeiro. Olha a briga dele. Que aí ele vai para um monte. Olha, o Deus que respondeu com fogo, esse Deus aí é o Deus verdadeiro. Então vocês aí, profetas de Baal, grama e os seus deuses aí, a Baal aí, vê que se eles respondem vocês, que eu vou gramar depois é o meu Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Que aí Elias vai ali, Deus responde, e Elias vai e mata os profetas de Baal ali, e Jezabel fica possessa. Né? Mediante essa situação. Então eles estão, o profeta Elias e Eliseu estão libertando o povo deles mesmos. Né? Não contra uma nação vizinha que está vindo. É mais uma restauração espiritual do que uma restauração militar. Né? Aqui no período de Gideões, no período de Sansão, tal, isso é uma libertação social, vamos colocar assim, né? Os militares, os impérios estão subjugando eles ali. Aqui não, aqui é uma libertação espiritual mesmo, né? Beleza? Ó, 1ª e 2ª Crônicas. Os hebreus denominam os 2 livros de crônicas de Deverei Hayamim, que formavam um só volume no canão judaico. Foram os tradutores da Septuaginta que os dividiram em 1ª e 2ª Crônicas. Na Vulgata Latina, tradução oficial da Igreja Católica, 1ª e 2ª Crônicas são denominados de 1º e 2º a Paralipomenos, tá? Seu título em hebraico significa acontecimentos dos dias, eventos de cada dia. Seu provável autor é Esdras, contudo, não podemos afirmar essa teoria. Esdras era um escriba hábil na lei de Moisés, portanto, conhecia as escrituras e assim poderia ser o compilador do livro. O Talmud judaico apoia a tradição de que tenha sido Esdras o seu autor. O certo é que a narrativa indica que o escritor seria pelo menos do mesmo período de Esdras. Qual o conteúdo dele? Buscam abreviar a história do povo judeu ao relatar a genealogia desde Adão, a morte de Saul e a história de Davi. O 2º livro descreve o reinado de Salomão e sua apostasia, e termina com o decreto de Ciro, rei da Pérsia, para que os judeus subissem a Jerusalém e começassem a reedificar a cidade. O objetivo dos livros é mostrar que a fidelidade de Deus é necessária para que o povo de Israel fosse abençoado. Então, 1ª e 2ª Crônicas é como se fosse um resumo de toda a história dos hebreus. Começando desde a criação até o período da morte de Saul, história de Davi, entra no período de Salomão, a queda de Salomão, os reis, aí entra o período que eles são levados para Babilônica e Ciro assumindo o governo e permitindo que eles voltassem para edificar novamente Jerusalém. Então a gente pega esse período dos hebreus desde a saída
do cativeiro, lá 70 anos, e a volta depois que Ciro assume, para eles poderem voltar ali e estabelecer ali. Por que isso é importante a gente entender? Aí a gente vai ver a conexão. Porque depois de 1ª e 2ª Crônicas, a gente vai entrar nos livros históricos, que é Esdras e Neemias e Esther, que vão contar que é o período pós-babilônico. Consegue compreender como que eles se encaixam, os livros? Então a gente tem, ó, os livros históricos. A gente tem Josué, que é um líder, né, ali, e Ruth, que conta Josué. Aí a gente tem um período dos juízes, né, que é o período teocrático, e Ruth ali, juntos. Aí depois desse período teocrático, a gente vai entrar na transição do período teocrático para o período da monarquia, que a gente vai ter Samuel, que entra na história. Lembra que Samuel é um dos últimos juízes? Então vai entrar ele. Vai encaixando na mente de vocês aí. Aí entra 1 Samuel e 2 Samuel, que vai relatar a saída do período teocrático, o período da monarquia, onde ele vai ungir Saul e também Davi como rei. Saindo disso, 1 e 2 Samuel, a gente vai entrar no livro de 1 e 2 Reis, que vai relatar até o período aí do cativeiro babilônico. Eles viveram nesse período, que são os reis, que vai destacar os profetas Elias e Eliseu ali desse período, mas vários reis ali assumindo ali o reinado, fazendo o que é contrário, reto diante do Senhor, e por aí vai, a opressão vindo sobre eles, até o período que eles são subjugados pela Babilônia, que vão viver esse período aí de 70 anos. Terminado isso, a gente tem o 1 e 2 Crônicas, que vai resumir praticamente essa história pra gente. Desde a genealogia de Adão até o período que o Império Pérsia assume o controle, né, e vai libertar o povo para sair do cativeiro babilônico ali, né, a Pérsia assumiu, para eles voltarem para Jerusalém para reconstruir os muros ali que estão totalmente quebrados, a cidade está toda destruída. Conseguiram compreender? Tranquilo? Tá confuso ou não? Tá, Israel? Tá confuso? Tá de boa? Conseguiram entender? Quer que fale de novo ou não? Dá pra entender? Quer que fale de novo, né? Tá bom mesmo? De boa mesmo? Tá? Então aí a gente consegue, tipo assim, aqui a gente tem todo esse período dos hebreus, tirando o período do Império Grego, que vai assumir depois do Império Pérsia e tal, essas coisas, a gente tem tudo aqui, até o Império Babilônia, até o Império Pérsia a gente tem aqui em Crônicas, tá? Nesse livro de história a gente pega eles todos. Depois dos livros que a gente vai ver, vai entrar no livro histórico, por exemplo, né? Para a gente ganhar um pouquinho de tempo aqui, ó. Por exemplo, Esdras, né? Esdras, vamos lá, Esdras, ó. Título: Esdras e Neemias formavam um só livro na Bíblia hebraica antiga, sendo posteriormente dividido em dois, conforme conhecemos. Em hebraico, seu título é Esdras, que significa ajuda. No grego é Esdras. Por que o livro significa ajuda, esse nome? Porque eles vão ajudar a reconstruir os muros de Jerusalém. Você vai ver que cada significado ali do nome do livro, né, o nome do autor, ele tem um significado muito importante do que está acontecendo na história de Israel naquele momento. Então, ó, Esdras e Neemias, quando você vai ler o livro deles, você vai ver que automaticamente é eles fazendo essa peregrinação, de voltando da Babilônia para Jerusalém, para reconstruir ali. Esdras vai reconstruir a adoração, reconstruir as leis, e Neemias vai voltar para reconstruir o muro de Jerusalém, para que ele possa ficar tudo certinho ali, depois desse cativeiro babilônico que destruiu Jerusalém, tá? Segundo a tradição judaica, o autor é o próprio Esdras. Esdras era escriba, copista, intérprete da escritura e dedicou-se a ensiná-la. O livro pode ser dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao 6, temos o primeiro retorno dos judeus a Jerusalém, liderados por Zorobabel, tá? Nesse retorno, a gente tem 3 líderes que voltaram depois do Império Babilônico. A gente tem primeiro com Zorobabel, segundo com Esdras e terceiro com Neemias. Zorobabel, ele vai reconstruir o templo. Do capítulo 7 ao capítulo 10, temos a presença de Esdras ensinando ao povo as escrituras.
Então, gente, para que fica claro na mente de vocês, ó, a gente tem período, né, da história dos hebreus, que eles vão para a Babilônia, após 70 anos ali subjugados. A gente tem os profetas Daniel, a gente tem que foi para lá juntamente com Sadraque, Mesaque, Abednego, eles estão ali na Babilônia e tal, essa história toda acontece lá. Neemias e Esdras nasceram, né? Seus pais, bem provável ter sido levados lá, com certeza foram levados cativos para a Babilônia, para ficarem lá, né? Sendo ensinados pelo seu pai. Zorobabel, Esdras e Neemias nasceram lá, e agora que Ciro assume o governo persa, né? Assume lá o controle, ele permite que eles voltem para Jerusalém para poder reconstruir. Zorobabel, na primeira caravana, ele vem reconstruir o templo de Jerusalém, que estava totalmente quebrado. Na segunda caravana, Esdras, ele vem reconstruir as leis, as adorações a Deus. Certo? Por quê? Pensa comigo, a gente está falando de período de 70 anos. Certo? Imagina como que está a adoração e as leis ali em Jerusalém nesse período. Porque aqueles que estão ali morreram também. Morreram e nasceram novos povos, novas pessoas, que não conheciam nem de forma clara como que era a lei, como que era a adoração, como que deveria ser o culto, porque eles não participaram de culto. Entende? Um ou outro ancião ali que estava ali no meio deles ali, que pegou o período, que a gente vai falando rápido, a gente não consegue entender isso. Mas um ou outro ali que pegou a forma que era o culto. Porque os sábios, os inteligentes, esses todos que tinham algo a oferecer, foram levados para a Babilônia. Então, o que ficaram ali foram aqueles que não tinham conhecimento quase nenhum. Os sacerdotes, os levitas, esse povo tudo aí, foi levado para a Babilônia. Estão lá dentro lá. Então, Esdras, como é alguém inteligente, um escriba, se dedicou a escrever e por aí vai, conhecia muito bem como era a lei, conhecia muito bem como que eram os mandamentos, conhecia muito bem a forma do culto, como que deveria funcionar. Então, quando Zorobabel vem na primeira leva e reconstrói o templo, agora na segunda leva vem Esdras para construir o quê? A adoração. Ensinar para aquele povo a forma que deveria ser, como que deveria ser o culto, como que ele deveria adorar ao Senhor. Cara, se você pegar esse livro de Esdras para ler, você fica fascinado nele, porque você vê como que o povo começa a chorar. Entende? Como o povo começa a se entristecer, porque aquilo que aconteceu tudo era por causa dos pecados dele. E Esdras vai ensinar isso tudo, entendeu? Essa reconstrução da adoração para aquele povo. Então, Esdras vai vir fazendo isso, ensinando para o povo. Então, Zorobabel vai reconstruir o templo, Esdras vai reconstruir as leis, a adoração, a forma que eles deveriam viver, a forma que eles deveriam ser, tá? Do capítulo 7 ao capítulo 10, tá? Eu não vou entrar nessa parte Esdras do Novo Testamento, não. E Neemias, tá? Ó, que em hebraico Neemias significa conforto de Yahvé, na Septuaginta, Esdras e Neemias são intitulados segundo Esdras, mais tarde, porém, foi denominado apenas tal como conhecemos hoje, que é Neemias, tá? O Neemias depois, ele vai vir para fechar tudo, que é o muro ao redor, trazer de volta a segurança. Por isso que o nome dele é que a tradução desse nome é conforto de Yahvé. Porque como você vai se sentir confortável se a parede da sua casa está quebrada, todo mundo está te vendo? Consegue compreender? Então, o conforto de Deus, ou seja, Zorobabel reconstrói o templo, Esdras reconstrói a lei e a adoração, e depois vem Neemias para fechar tudo, reconstruir o muro, que reconstrói em 52 dias o muro de Jerusalém, assim levantando de volta aquele povo de Jerusalém. Fantástico, né? As coisas acontecem. Show? Alguns acham que Neemias foi o autor, outros acreditam que ele compilou ou escreveu parte do livro. E há aqueles que não acreditam na autoria do livro do profeta. Todavia, a posição mais aceitável é que Neemias seja realmente o autor do livro, pois o mesmo retrata memórias pessoais do profeta. Aí você fazer uma análise, né? Às vezes você fala assim, pô, por que os caras duvidam da autoria? Como que eles analisam isso e tal? Pô, quem que mais escreveria Neemias, o encontro dele com o rei? Ali. Concorda comigo? Quem teria detalhes de informações? Apenas o próprio Neemias.
né? Que ele estava ali do lado do rei, o rei olhou, viu que ele estava triste, que não sei o que lá. Então é algo muito pessoal. Então, por ser algo muito pessoal, automaticamente fala assim, cara, somente ele poderia ter escrito esse livro, mais ninguém, tá? O conteúdo, olha, Neemias retorna a Jerusalém com o propósito de reconstruir os muros da cidade que tinham sido destruídos pelos caldeus. Logo pode presenciar a vileza dos inimigos para deterem o avanço da construção. Após a reconstrução dos muros, que terminou em 52 dias, Esdras promove a restauração espiritual do povo, né? Aí Esdras vai continuar ali, junto ali, agora dedicando culto ao Senhor e por aí vai. Tá? Neemias e o Novo Testamento. Esse período, os planos de Deus para Israel, a reconstrução dos muros, a edificação do templo, a restauração da lei, o conserto do povo com o Senhor, abriram caminhos para que o Messias prometido pudesse reivindicar sua autoridade e iniciar seu ministério. E junto com esses livros históricos, né, para encerrar aqui os livros históricos, a gente tem um livro de Esté. Tá? Em hebraico, Esté quer dizer murta, que seria uma planta. O nome de Esté é derivado de uma palavra persa, star, que significa estrela. Na Septuaginta, seu nome é Esté. O livro de Esté foi escrito aos judeus que tinham permanecido na Pérsia. Tá? Ou seja, havia ainda aqueles judeus que permaneceram ali, que não foram para Jerusalém. Tá? Então, aí consegue entender... Porque é bom quando você pesquisa a respeito do contexto do livro. Você vai saber exatamente para quem ele está sendo escrito, para quem está falando. Esté foi escrito para quem? Para o povo que está em Jerusalém? Não. Para o povo do Reino Sul, do Reino Norte que se perdeu? Não. Esté é um livro escrito de um acontecimento que está acontecendo dentro da Pérsia ali. Então, ou seja, não é o povo que voltou para Jerusalém. Senão você olha assim, você vai lendo, você fala assim, cara, qual conexão que tem? Não estou entendendo nada. Neemias aqui está reconstruindo o muro, está falando, pô, agora voltou na Pérsia, mas eles não tinham saído de lá? Como assim? Como que funciona? Então, Esté está interessado para esse período, para esse povo ali na Pérsia, tá? Não se sabe ao certo quem é o seu autor. Alguns dizem ter sido o judeu Mardoqueu ou Mordecai. Esses Neemias também são cogitados. O mais provável, porém, é que tenha sido escrito por alguém contemporâneo de Mardoqueu. O conteúdo. Esté é escolhida rainha depois da insatisfação do rei Assuero com a rainha Vasti. A história passa a ser dramática para os judeus, quando Assuero eleva Ramã, inimigo dos judeus, ao cargo de primeiro-ministro. Esté, então, intercede junto ao rei para que o seu povo não fosse dizimado, ou seja, ele queria matar o povo ali no período dentro ali da Pérsia. Conforme o plano do perverso Ramã, que por sua vez é enforcado na mesma forca que preparou para Mardoqueu. Com a morte de Ramã, Mardoqueu assume o cargo de primeiro-ministro do rei Assuero. Tá? Esther, não há referência a este livro no Novo Testamento. Registra-se somente o fato de que podemos ver Ramã, a figura do anticristo, que intentará desfrutar os judeus com o seu ódio mortal. Tá? Se eu não me engano, Esté é o único livro que não fala sobre Deus. Não. Dentro disso. Então aqui a gente tem toda a história do povo hebreus descrita nesses livros históricos. Tá? Quais que são os livros históricos? Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras e Esté. 9 livros, tá? Então aqui a gente já pegou o Pentateuco, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. 5, pum, beleza? Aí agora a gente tem os livros históricos, que é Josué, isso aí. Então aqui a gente tem toda a história do povo de Israel. Tá? Toda a história dos hebreus, né? Vamos colocar assim, nesses livros. Daqui para frente a gente vai entrar nos profetas, tá? O período que eles profetizaram, qual tempo eles profetizaram e para quem eles profetizaram. Tá?
Que a gente tem os profetas maiores, perdão, a gente vai entrar nos livros poéticos e depois a gente vai entrar nos livros dos profetas, tá? Os poéticos a gente vai entrar aqui, né? Que aí a história de Jó, história de Salomão, Eclesiastes, Provérbios, Cantares e também Salmos, né? Que foi escrito pelos reis, tal, esse período tudo. E depois a gente vai entrar no período dos profetas. Profetas é bom a gente entender que a gente vai entender para quem eles estão profetizando e qual o tempo que eles estão profetizando e por que eles estão profetizando. Aí vai trazer todo o nexo na mente nossa, tá? Por que esse profeta está profetizando aqui? Em qual período que ele está profetizando? Pô, ele está profetizando a respeito do cativeiro. Qual cativeiro que é? O cativeiro babilônico. Então ele está profetizando para quem? Se é o cativeiro para quem? Para o Reino Sul. Né, para os judeus ali, para o povo de Judá, do reino de Judá e do reino de Benjamim. Então, ele está profetizando para esse povo. Aí, agora, faz a ligação. Ele está profetizando para esse povo se arrepender dos seus pecados, que eles vão ser subjugados, e porque eles vão ser subjugados? Eles vão viver esse período de 70 anos ali na Babilônia, devido a toda essa situação que eles estão vivendo. Por exemplo, Daniel, por exemplo. Daniel está profetizando quando? Quem lembra quando Daniel está profetizando? Um cativeiro babilônico. Ele está tendo cativeiro. Ele está escrevendo, está profetizando. E a profecia de Daniel ali é o seguinte, meu irmão. Ele vai profetizar o período de quando o Império Babilônico vai cair, que o período de quando Pérsia vai cair, estado de Daniel, lembra? O período da Pérsia, o período Mano, bem antes. O cara está profetizando, ó. Que a Grécia, que a Babilônia vai cair, que a Pérsia vai assumir, mas também vai cair, que os gregos vão assumir, mas também vai cair, que os romanos vão assumir, mas também vai cair, porque vai ter um reinado agora que não tem mais fim, que é o reinado de Cristo Jesus. Olha a doideira da estátua de Daniel. Por isso, lembra que eu trouxe na pregação? Por isso que os magos estão esperando, os magos é da escola de Daniel. E eles estão estudando ali o período da contagem de Daniel, do que ele falou a respeito das semanas, qual seria o período que Cristo viria. Por isso que os magos já estão preparados, prontos ali, esperando Cristo vir. Porque eles contaram a partir de Daniel, porque Daniel falou o período certinho que o Império Grego, que o Império Babilônico ia cair, falou certinho o Império Persa ia cair, falou certinho do Império Grego na hora que ia assumir e do período romano, cara. Olha que doideira. Entende? E Daniel está profetizando qual período? Dentro ali do Império Babilônico. Você já sabe o que eles estão vivendo. O que está acontecendo ali. O povo saiu de Jerusalém, os mais sábios foram levados para a Babilônia, que dentro deles está Daniel, e Daniel está profetizando nesse período, nesse tempo. Então você vai conseguir encaixar cada profeta ali dentro do seu tempo. Aí tem profetas também pós-exílio babilônico, né? Que é o Ageu. Se não me engano, Ageu, Amós Ageu, Amós e Malaquias. Deixa eu ver se é isso mesmo. Oi? Não é Amós, não. Quer ver? Zacarias? Não, Zacarias? Zacarias. Isso aí, os terceiros. Ageu, Zacarias e Malaquias. São os três profetas que vão... Agora, a profecia deles são pós-período babilônico. Entende? E Malaquias está tecendo a lenha. Por quê? Porque eles saíram do Império Babilônico, agora a adoração a Deus eles estão fazendo de qualquer forma, de qualquer jeito, a nível dos sacrifícios. Então, oferecendo sacrifício da forma que deveriam oferecer diante do Senhor. Estão totalmente contaminados. Aí, Deus, ó, lenha ali, né, no meio do povo, através do profeta Malaquias, que aí eles vão entrar no período interbíblico, né, que é esse período do silêncio, que a gente pode ter o período grego juntamente com o período romano ali, né? O período grego dos macabeus e os romanos ali assumindo até a chegada de Cristo. Alguma dúvida, gente, nesses livros históricos aí? Não? Cara, vai cair na prova, né? A prova a gente vai... Eu costumo cobrar, tipo, quais livros dividindo a história dos hebreus, entende? Quais são os primeiros livros que relatam o período? Quais são os livros que relatam o período desde de Abraão até a saída do Egito, né? A entrada da Terra Prometida.
Até a saída até o deserto, por exemplo. E você sabe o seguinte, sabe que são os 5 livros, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. 5 livros lá. Quais são os livros históricos? Aí a gente tem, né? Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Neemias, Esdras e Neemias, e Esther, livros históricos. Quais são os livros dos profetas maiores? Quais são os profetas que profetizaram pós-período babilônico? Quais são os 9 profetas menores que profetizaram no período pré-babilônico? Entende? Aí a gente pega isso aí. Quais são os livros poéticos? Então você vai ter uma construção certinha do que é o que, quais livros são quais, tal. Ele vai ter essa construção bem legal na mente de vocês. Então vai esperar fazer toda a aula do capítulo para ter a prova. Isso. Então, o capítulo 5, fazer até o capítulo 5 para fazer a prova. Até o capítulo 5? Como assim? Que é os profetas menores. Até os profetas menores. A gente vai terminar todo o Velho Testamento. Aí depois vai ter a prova. Aí vai ter a prova. Não, a gente já teve a prova da história dos Hebreus. Isso, pra gente fazer as provas, isso. Porque a matéria aqui, tipo assim, cara, pra você mergulhar nela, você vai ter que mergulhar livro por livro. Se a gente parar aqui pra mergulhar livro por livro, meu irmão, não tá tempo. Eu só preciso conectar vocês ao período que é. Encaixar isso aqui dentro da história dos Hebreus pra vocês. Esse é meu único objetivo. Eu não vou ficar aqui, olha, o rei tal, Acabe reinou no período tal, nesse período que ele reinou, Israel foi assim, aí se levantou o profeta tal, e o profeta tal, Isso aí é o interesse de vocês, entendeu? Que vai definir quem é quem. No meio disso aí, quero pesquisar isso, quero aprender, quero ver esse período de reis, quero aprender a respeito da história. Você viu o livro que eu tenho ali, da história dos Hebreus? Cara, é dessa grossura, brother. Se a gente ficar falando dele, meu irmão, a gente vai ficar a vida inteira estudando só a história dos Hebreus. Entende? É muita história, muito conteúdo, é muito detalhe, muita coisa aconteceu nesse período aí que, cara, você fala, uau, não sei o que lá. Aí se a gente for pegar a profecia, cada profecia do profeta aqui, né, parar nele para estudar o que ele está profetizando, o que ele está falando, meu irmão, tem profeta aqui que é do Antigo Testamento, que é profeta apocalíptico, tá ligado? Que tá falando do fim dos tempos também, tá trazendo isso. Então, tipo assim, se a gente for parar profecia, estudar cada uma, meu irmão, também a gente vai ficar a vida inteira. Então, o que eu preciso é conectar vocês a esse livro do Antigo Testamento junto com a história dos Hebreus. Conectou isso aí, meu irmão, você já sabe, você já conhece. Você conhecendo a história dos Hebreus, já conhece o Velho Testamento. Certo? Você conhecendo a história dos Hebreus, já conhece o Velho Testamento. Conhecendo o panorama do Antigo Testamento, é saber colocar essa história dos Hebreus em cada livro ali. O que ele está profetizando. Por que o profeta Daniel está profetizando isso? Porque ele está ali no período babilônico. O Império Babilônico está profetizando que aquele império vai cair, tal. Então você está falando com ele isso vai acontecer. Acabou. Entendeu? E por aí vai. Tranquilo? Malaquias está profetizando, o povo voltou da Babilônia, e nisso que ele voltou da Babilônia, depois o Império Persa ele assumiu, voltou, o povo está pegando, está negligenciando aquilo que esse já estabeleceu como deveria ser a lei do Senhor, como deveria ser o culto ao Senhor, eles estão negligenciando. E por eles estarem negligenciando, Deus está usando o profeta Malaquias para falar, olha, se vocês sabem dar bons presentes aos seus senhores, se eu sou o senhor de vocês, onde está a minha honra? Onde está... Pega isso aí que vocês estão oferecendo para mim, essas ofertas aí, esses animais mancos, esses animais cegos, e oferece para os seus senhores, vê se eles vão aceitar. Pô. Aí você entende o que o profeta Malaquias está falando, para quem está falando, em qual período que está falando, e por que está falando aquilo. Entende? Aí você tem um contexto do livro. E quando a gente tem um contexto do livro, fica tudo mais fácil. Né? Aí a gente está estudando ele de forma racional. Aí para de pegar profecias lá do Antigo Testamento e trazer para agora e querendo pegar e falar assim, não, porque Deus vai fazer isso. Deus vai fazer? Como assim? Que hora que diz a palavra do Senhor e tal? Peraí, o profeta está profetizando para o povo de Israel no período da Babilônia, o povo de Israel no período que eles estão ali no cativeiro, ali fazendo aquilo que é contrário ao nome do Senhor, e o profeta está falando diretamente com eles, não está falando nada com a gente. O que você está trazendo isso aí para a gente? Já perceberam? Igreja pentecostal, muito assim, né? Que eles querem pegar aquele versículo, isola, que tira aquele versículo ali e fala que Deus está falando pra gente hoje.
né? A caixinha de promessas. Já viu as caixinhas de promessas? Aí você tira uma promessa lá, ó, Deus está falando que vai, olha, promessas de Deus para minha vida. Não, pô, Deus está falando com o povo de Israel. Né? Deus está falando com o povo lá, quer dizer, para aquele povo, para aquele tempo, para aquele momento. Então aí a gente tem uma clareza melhor do que é a escritura de fato para a gente. Entenderam qual que é o propósito dessa matéria, dessa aula? É história um pouquinho mais assim mesmo, tá? Eu sei que a gente gosta mais de questões teológicas, né? De embate e tal, mas por que isso? Como assim? Que não sei o que ela tá. Só que isso aqui é necessário, porque se a gente não pegar isso aqui, a gente vai se perder em tudo, futuramente. Tranquilo? De boa?